Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao simpósio com o nosso segundo painel, com o tema Estratégias a adotar para aumentar a participação dos jovens no dirigismo desportivo, onde temos o privilégio de chamar ao palco o moderador do painel, Ricardo Carvalho, empreendedor, empresário e investidor em áreas da inovação social e Sports Tech, com experiência em gestão de equipas multiculturais na Europa, Américas, África, Médio Oriente e Ásia. É o fundador da Social Innovation Sports, uma associação com foco na criação e apoio de projetos onde o desporto é o principal veículo de inclusão social. É também presidente da FMH Alumni, Associação de Antigos Alunos do INEF, ISEF e FMH. E de seguida chamo ao palco os restantes ilustres membros do painel: Inês Franco Alexandre, CEO da Day Labs, Luís Ramalho, secretário-geral da Associação Só Jovem das Saibreiras, e Filipa Godinho, diretora e coordenadora da Comissão Jovem da Confederação do Desporto de Portugal. Convido agora a usar da palavra o moderador Ricardo Carvalho. Obrigado. Boa tarde a todos, os que estão presentes aqui, os que estão online. Agradecer desde já o convite do IPDJ e dar os parabéns pelo Clube Top. Clube Top, que para mim é um projeto daqueles que não se pode deixar a cair. Tem um processo de capacitação e de apoio a toda a comunidade desportiva que é essencial, sobretudo uma componente menos formal do que é tradicional. E acho que tem essa capacidade de chegar aos clubes e acho que é uma obrigação de todos nós envolvidos no meio do desporto tirarmos partido e ajudar a contribuir que o Clube Top seja cada vez mais forte. Esperamos que hoje, nos próximos 50 minutos, consigamos fazê-lo. Eu vou apresentar aqui um pouco mais ainda os nossos participantes, já que acho que é interessantíssimo saber um pouco mais deles. A Inês Franco Alexandre, que é Top 100 Woman in Social Enterprise 2022, fundadora e CEO do Taylab, Learning Experience Designer. Trabalhou na Girl Move, um projeto interessantíssimo para verem online depois desta sessão. Advisor e ex-CEO do Movimento Transformers, outro projeto extraordinário. E vejo aqui a última frase, excelente frase da descrição da Inês: a pessoa com mais ideias por centímetro quadrado, ativista e crente que menos é mais. Ficamos todos de água na boca para ouvir a Inês. O Luís Ramalho, natural de Hermesinde, onde vive e onde a Associação Só Jovem é sediada, é licenciada em Psicopedagogia, foi dirigente associativo, autarca, presidente de junta, vereador e atualmente é o secretário-geral desta mesma Associação Jovem. Eu reforço, é secretário-geral, não é presidente. Presidentes são os jovens, os órgãos sociais são os jovens, que é algo extremamente importante e daquilo que vamos falar aqui um pouco. A Filipa Godinho, doutorada pelo FCDF da Universidade de Coimbra, em Gestão do Desporto, atualmente diretora adjunta do Estado Universitário de Coimbra, membro da direção da ENGSO, que é de European Sports NGO, foi presidente da Federação Académica do Desporto Universitário e foi membro do Conselho Nacional do Desporto e do Conselho Nacional da Juventude entre 2013 e 2015, todos eles com bastante experiência em dirigismo, jovens ou recém-jovens, ou ainda jovens há pouco tempo. E a primeira pergunta é uma pergunta muito pessoal para cada um dos três, e vamos começar aqui pela Inês na primeira questão. Os três conseguiram desde cedo aceder a posições de direção, ao mesmo tempo que garantidamente assistiram a colegas e amigos a não terem essas oportunidades. O que é que vocês consideram que foram os fatores externos, não os vossos, mas os fatores externos que permitiram esse vosso acesso a papéis de dirigismo ainda jovens? Obrigada, Ricardo. Obrigada ao convite por estar aqui hoje. E há pouco, antes de entrarmos, eu falava com o Ricardo. Tive muito recentemente uma oportunidade que o IPDJ me teve a honra de escolher para ir, que se chama IVLP, que é o International Visitors Leadership, e fomos 10 jovens líderes portugueses para os Estados Unidos, todos estes jovens dirigentes associativos em Portugal.
E a grande reflexão que eu trouxe desta viagem, destas 2 semanas, é que é preciso sermos altamente privilegiados para conseguirmos sermos tão novos e dirigentes associativos. Daquelas 10 pessoas, todas tinham posto a universidade em stand-by e os pais continuavam a pagar as propinas e a nossa vida para nós pudermos ser dirigentes associativos a full-time, porque é um full-time, sem ser pago. Todas aquelas pessoas estavam em condições económicas bastante privilegiadas dentro do que é o espectro socioeconómico em Portugal. Portanto, dizer-vos à partida que eu tive acesso e que pude constituir organizações e fundar associações desde muito nova, porque tinha uma família estruturada que me o permitia fazer. E eu acho que logo aqui se quebra imensas barreiras ao acesso do que é ser dirigente associativo. E acho que é uma reflexão para todos nós, que é como é que nós podemos ajudar a quebrar as barreiras da liderança ao dirigismo associativo. Não é qualquer pessoa com um espectro socioeconómico menos bom ou mais vulnerável que consegue ter a oportunidade de liderar federações académicas, conselhos nacionais da juventude, associações juvenis de atuação a nível nacional, e gostava muito de vos deixar com isto. Portanto, eu acho que o mais importante, à partida, é a sorte do sítio e da família onde nós nascemos. Para finalizar, eu acho que há uma competência que é nós adorarmos problemas. Os dirigentes associativos têm que gostar muito de desafios e de problemas e de ser altamente resilientes e de gostar muito do que é a diferença. E acho que isso é uma coisa que tem pautado o meu crescimento nos últimos anos, portanto, o privilégio e adorarmos problemas. Luís. Muito boa tarde. Está ligado, sim. Muito boa tarde a todos e a todos também, e a todas. Quero também agradecer o convite que me foi dirigido, que recebi com alguma surpresa. E para mim é uma grande honra participar neste primeiro simpósio e poder partilhar convosco a minha experiência e a minha história. A Associação Sal Jovem nasceu há 27 anos. Éramos todos uma cambada de miúdos, com 17, 18, aliás, estivemos à espera de fazer os 18 anos para poder assinar a escritura pública de constituição da associação. E no nosso caso foi fruto do acaso. Nós éramos um grupo de jovens que se juntava, muitos moradores no bairro, num empreendimento social em Hermesinde, que na altura tinha graves problemas sociais. E nós, ao sábado à tarde, juntávamos para jogar futebol e cada um de nós pagava, já de forma informal, cotizava-se para pagar o campo de futebol. Na década de 90 proliferavam os projetos de luta contra a pobreza. No bairro tinha sido instalado um centro de animação que era um serviço do Centro Social de Hermesinde, que tinha como objetivo constituir uma associação de moradores. Como o processo da constituição da Associação de Moradores não estava a ser fácil, nós conseguimos reunir o melhor dos dois mundos. A nossa vontade de nos podermos organizar melhor e também a missão, que era daquela resposta social, de criar uma estrutura organizada que pudesse dinamizar atividades para os jovens. Já existiam respostas para a creche e para a infância. Não havia resposta criada para os jovens, nós éramos também a solução para combater algumas das problemáticas que surgiam. Grande parte da razão do nosso sucesso deveu-se também às características empreendedoras inatas de alguns dos elementos do grupo. Que efetivamente nós fomos orientados, disseram-nos para falarmos com o Instituto Português da Juventude, que na altura era o Instituto Português da Juventude só, que apoiavam a criação destas organizações, e nós lá fomos sozinhos falar com os técnicos, não sabíamos muito bem o que é que íamos fazer, com quem tínhamos de falar, mas obrigado. Mas lá nos guiaram. E, como eu dizia há pouco, estivemos à espera de completar os 18 anos para fundar a associação. E depois daí foi o correr riscos, o arriscar, o encontrar soluções para os problemas. Mais do que gostar de problemas, eu acho que nós gostávamos de encontrar soluções para os problemas que enfrentávamos.
Filipe. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite, especialmente porque, efetivamente, este é um tema, e até pela questão da Comissão Jovem da Confederação, é um tema muito, muito importante e muito interessante, portanto, sobretudo aqui na questão dos jovens e no desporto, portanto, se calhar fugir agora um bocadinho aqui aos 2 exemplos anteriores. É mesmo importante nós prepararmos os jovens e os jovens começarem a pensar nesta temática. E eu acho que o desafio é um bocadinho esse, não querendo saltar aqui a pergunta inicial, mas é os jovens poderem ser despertados para esta questão do dirigismo. Mas indo de encontrar à pergunta, eu acho que aqui o fator externo é mesmo o desporto. Pegando um bocadinho também naquilo que a Inês disse, eu se calhar não tinha as mesmas condições familiares e económicas desde o início, mas foi o desporto que me permitiu conseguir ter e ter um papel diferente no associativismo e mais tarde no associativismo desportivo. Eu comecei logo desde o momento em que entrei na universidade a fazer parte do núcleo de estudantes, fiz parte da associação, fiz parte da comissão da Queima das Fitas, portanto, o desporto permitiu-me porquê? Porque eu, desde cedo, e portanto já quando estava no secundário, não havia momento algum em que eu, durante a minha formação, não tenha feito um complemento de trabalhar no desporto. Portanto, conhecem-se pessoas, e esses são os fatores externos muito importantes, não é? Nós conhecemos pessoas, as pessoas começamos a conhecer histórias e começamos só o facto de, para além, eu digo muitas vezes isso, também quando falo com jovens que estão a estudar hoje em dia, que é, não se limitem única e exclusivamente àquilo que aprendem nas aulas, porque, efetivamente, o que nos traz mais valias e o que complementa aquilo que somos como profissionais no futuro é, efetivamente, o que fazemos para além de ir às aulas e de aprender o que está nos livros. E, portanto, eu acho que a questão principal é podermos fazer outras coisas, conhecermos outras realidades, conhecermos outras experiências, contactarmos com outras pessoas, e isso faz com que o nosso crescimento seja muito mais rápido e vamos nos destacar por isso mesmo. E portanto, foi aí que surgiram todas as oportunidades, foi aí que eu muitas das vezes comecei a envolver, comecei a participar, organizava, estava nos locais e depois acaba por ser uma sequência, não é? Quando nós começamos, eu acho que os meus colegas de painel partilham isso, não é? Porque quando nós entramos, começamos a trabalhar, começamos a conseguir a ver os resultados desse mesmo trabalho, e apesar da questão de que a Inês falava, e bem, somos voluntários, não é? Depois é maior do que nós, não é? O que vamos fazendo e o que vamos construindo, depois não conseguimos abandonar e continuamos e queremos sempre contribuir mais. E eu acho que, acima de tudo, penso que consegui dar resposta ao... Obrigadíssimo, Filipe. E aqui ficam aqui dentro destes 2 casos que foram jovens empreendedores e que, segundo me pareceu, ambos, a Inês e o Luís, ambos criaram os seus projetos. Isto também dá-me que pensar que muitos dos dirigentes atuais, jovens como vocês, passam pelos clubes e provavelmente não são aproveitados. Provavelmente há barreiras à entrada, não há um trabalho dos dirigentes mais antigos para tentar captar mais os jovens. Isto fica cada um pensar naquilo que é a sua realidade e ver como é que pode alterá-la. Eu fazia aqui uma pergunta também muito direta a cada um dos 3 nas experiências que têm tido, se têm tentado e como têm conseguido influenciar para que haja uma maior incorporação de gente mais jovem nas instituições por onde têm passado, e no caso dessas situações não terem sido no meio do desporto, como é que veriam que elas poderiam ser feitas no meio desportivo? Começamos agora pelo Luís. Bem, eu acho que as barreiras, mais do que por parte dos clubes, elas colocam-se ainda em contexto familiar. Durante estas 3 décadas, e até parece estranho estar a dizer isto, mas é verdade, são quase 30 anos, a sociedade mudou, o mundo mudou. Há 27 anos, quando nós fundamos a associação, nós éramos o garante de muitos recursos que estavam apenas acessíveis a muito poucos. Nós fomos das primeiras associações a ter acesso à internet, porque tínhamos a sorte de ter uma grande instituição por trás que nos garantia esse tipo de apoio. Nós tínhamos um espaço que podíamos usar, não era nosso, mas podíamos utilizar.
e que nos facilitava um espaço de convívio onde nós todas as noites nos encontrávamos. É verdade que depois começamos a crescer e uns foram estudando para a faculdade, outros começaram a trabalhar, mas aquilo que nós sentíamos era que a vontade de ter acesso a um conjunto de oportunidades era muito superior ao esforço que exigia por parte dos nossos associados. É evidente que ao longo destes 30 anos nós passamos por ciclos. Pelo ciclo da década de 90, em que havia ainda uma vontade muito forte de participar ativamente para ter acesso a estes recursos. Depois, quando entramos na década de 2000, assistimos a uma democratização das viagens, do acesso aos recursos informáticos, à internet, e já não éramos assim tão apelativos e começamos a combater com os jogos e as consolas que faziam com que os jovens ficassem em casa e não procurassem espaços de convívio. E depois também uma maior valorização da formação e da educação. Ou seja, numa altura em que os jovens têm disponibilidade e energia para serem mais participativos, tínhamos os pais a não permitir que eles o fizessem, porque a prioridade era fazer o curso e prosseguir os seus estudos. Claro que isto obrigou-nos a ser inventivos, a procurar soluções para renovar quadros. E aqui o IPDJ teve um papel fundamental. Primeiro com o facto de 75% dos elementos que compunham a direção terem que ter obrigatoriamente menos que 30 anos, porque o que é que nós tínhamos? Tínhamos associações juvenis com quadros altamente envelhecidos. Tínhamos representantes de associações juvenis com 70 anos, que eram os presidentes da direção. E depois, com a alteração para os 100%, isto veio obrigar a que nós encontrássemos obrigatoriamente soluções para integrar nos nossos quadros jovens e jovens que pudessem levar um projeto duradouro. Que não fosse um projeto a 2 anos, que não fosse um projeto a 4 anos. É evidente que isto é um processo que leva tempo, porque as organizações estavam acomodadas a um modelo, tiveram que se adaptar e ajustar. E há pouco a moderadora do painel anterior, a Dina, falava que nós funcionamos por mandatos e não por ciclos. E é verdade. Porquê? Porque o trabalho voluntário tem um aspecto, na minha opinião, negativo, que faz com que, como o trabalho depende daquelas pessoas voluntárias, quando o seu trabalho voluntário termina, o trabalho termina também e tudo começa de novo. Porquê? Porque não há um elo de ligação que transporta o conhecimento de um ciclo para o outro. No nosso caso, eu fui presidente da associação durante 20 anos, saí antes de ter que legalmente o fazer, mas recebi o convite da direção anterior para assumir funções profissionais enquanto secretário-geral. Ou seja, consegui transportar o meu conhecimento enquanto voluntário durante 20 anos para o lado profissional e, independentemente dos elementos que compõem a direção, hoje, que vão compor a direção daqui por 2, 3, 4 anos, o trabalho e a linha condutora e a missão da associação vai perdurar e vai atravessar vários ciclos e vários mandatos. E tem sido uma parte do nosso trabalho, que é considerar que os recursos humanos têm tanta importância como o computador que nos garante o acesso à internet ou então a sede, que foi também, na altura, uma moda que todas as associações queriam, porque queriam construir uma sede própria e não sabiam se iam ter dinheiro para a garantir passado 5 anos, mas tão importante como o espaço físico e os recursos tecnológicos são também os recursos humanos. E nós fomos obrigados, para garantir a continuidade do nosso projeto, fomos obrigados a fazer esse processo de transição. Boa. Filipa, agora muito direcionado ainda no mesmo tema, como é que na Confederação, há uma comissão jovem da Confederação do Desporto, não é? Da qual tu fazes parte. Como é que tens conseguido influenciar algo no mundo desportivo nacional para que os jovens tenham o acesso à carreira de dirigente? Só para dar aqui um contraste e dar só mesmo esta nota, que é
ao contrário da maioria das federações, eu passei, antes de estar agora na Confederação, passei pela Federação Académica de Desporto Universitário e cheguei a presidente. E, ao contrário das restantes federações, a Federação Académica de Desporto Universitário, na sua generalidade, é constituída a direção por jovens. Sempre. Porquê? Porque eles têm que ser estudantes, obrigatoriamente, e, portanto, nós e a Finlândia somos os únicos países que têm essa obrigatoriedade. Portanto, se nós formos observar federações académicas de desporto universitário no resto da Europa, isso já não acontece, e, portanto, acontece esta questão dos quadros envelhecidos, porque vemos professores de faculdades como presidentes das federações, e, portanto, nota-se esta diferença. E eu acho que a questão de ser, eu digo isto muitas vezes, que é muito importante para os jovens serem envolvidos nas organizações com estes papéis, porque, efetivamente, o crescimento que têm, quando dá esta oportunidade, o crescimento que têm e a preparação que levam para o futuro é enorme, não é? É inquantificável e, portanto, são experiências mesmo muito, muito importantes. E eu, um bocadinho também, a puxar a conversa anterior, que é, a pergunta anterior, que é, efetivamente é isso que eu digo, envolvam-se, participem. Não interessa o papel, não interessa de que forma, mas vão fazer a diferença e vão sentir-se preparados de forma completamente diferente. Relacionado aqui com isto, porque é que eu estava a dizer de contrastar? Porque, efetivamente, hoje em dia, eu penso que isso é de conhecimento de toda a gente, os quadros da maior parte das organizações desportivas, os quadros dirigentes, os corpos sociais, são efetivamente muito envelhecidos. E esse é um desafio da Comissão Jovem. Porque nós, inicialmente, quando foi a ideia de constituir a Comissão Jovem, era efetivamente capacitar os jovens que estão, neste momento, a ideia era que jovens que já estão nas organizações desportivas, portanto, nas federações, nas associações, nos clubes, para que eles começassem a preparar e começassem a envolver-se para mais tarde poderem ser o futuro destas organizações. Mas, efetivamente, há poucos jovens e é um bocadinho esse o desafio que eu trago, que é, não é fácil, as federações não identificam facilmente, porque são os nossos associados e, portanto, são sempre os veículos para nós conseguirmos chegar aos jovens. Não existem muitos jovens e os jovens que existem, e esta é a percepção que eu tenho, atenção, quer dizer, não quer dizer que seja a lei, não é? Mas a percepção que eu tenho é que muitos deles, que foram, por exemplo, anteriormente atletas, já vêm de alguma forma desgastados, que já não é atrativo para eles envolverem-se nestas funções. E eu acho que há aqui um papel mesmo muito importante por parte das pessoas que estão neste momento nas organizações desportivas de tornarem-nas mais atrativas, envolverem os jovens, porque eles não estão despertos, e era isto que eu falava logo no início na minha primeira intervenção, eu acho que os jovens não estão efetivamente despertos para esta realidade. E eu falo com jovens, mais numa lógica de, como também estou muito ligada ao ensino superior, eu acho que eles nem sequer têm consciência de que isto existe e de que é uma oportunidade e que podem fazer parte. Eu acho que eles estão muito, a nível local, envolvidos como atletas, percebem as dificuldades do atleta, conseguem compreender ali a lógica e a dinâmica do clube, mas não vêm para além disso. Portanto, eles nem sequer percebem que podem ter um papel significativo nas organizações acima do clube, fazerem parte até dos corpos. Eu sinceramente, eu acho que eles nem percebem muitas vezes a diferença entre o profissional do clube e o dirigente do clube. Eles não conseguem perceber qual é que é a diferença. E portanto, a Comissão Jovem vem muito também nesse sentido. E eu estou a falar um bocadinho na perspectiva desportiva. Acredito que numa realidade de juventude e de organizações de juventude seja um pouco diferente. Mas no desporto isto acontece. E eu acho que é importante, e a Comissão Jovem vem um bocadinho nesse sentido de chegar aos jovens e mostrar-lhes. A fase inicial, e a Comissão Jovem é um projeto relativamente recente, é efetivamente capacitá-los. Portanto, é dar-lhes a possibilidade de eles contactarem com várias pessoas no mundo do desporto, de várias realidades e de várias temáticas, para aprenderem com elas. E depois abrir-lhes um bocadinho aqui este gosto e despertar-lhes o caminho para estas funções. E, portanto, eu penso que é esse aqui a função da Comissão Jovem, nesta fase pelo menos inicial. Espero que no futuro tenham uma posição já diferente, porque quero crer que envolvendo os jovens e começando o passo-a-palavra é muito importante, não é? E começamos a ter mais jovens envolvidos e eles perceberem efetivamente que o papel deles tem impacto real, possa no futuro ter um papel diferente. E sobretudo, também como eu dizia há pouco, as pessoas que neste momento estão nestas organizações desportivas abrirem espaço e perceberem que os jovens não são uma ameaça,
mas são sim uma ajuda, porque as competências que eles podem trazer e o que eles podem trazer de novo à organização poderá ser o essencial para as próprias organizações esportivas darem um salto maior do que estão a dar neste momento, na minha opinião. Completamente de acordo. E agora olho para ti, Inês, e vejo sempre uma Transformer, não é? E sente sempre tu uma Transformer. Como é que tu fazes o paralelismo daquilo que fazem nos Transformers com este problema que a Filipe acabou de falar e que existe no desporto e que provavelmente uma receita parecida conseguiria ter um impacto grande? E aqui ficava um desafio também para o IPDJ e para o Clube Top para se lançarem uns Transformers. O que nós fizemos nos Transformers foi inverter o nome deste painel. O nome deste painel é "Que estratégias adotar para aumentar a participação dos jovens no dirigismo associativo ou desportivo?" E o que nós fizemos foi como é que podemos aumentar a participação usando o dirigismo desportivo, usando o desporto, usando os talentos. Os Transformers são um movimento nacional de participação cívica e social. Nós percebemos, e há dados muito grandes em Portugal, que nos mostram que nós temos um problema francamente grande sobre participação cívica e social. Só 1 em cada 10 pessoas é que se envolvem e fazem voluntariado formal, portanto, numa associação. Nas últimas legislativas, em 2019, tivemos 45,5% de taxa de abstenção dos jovens. Portanto, nós temos que deixar de ter a velha conversa desde sempre que nos diz que os jovens não se querem envolver. Nós temos, é sim, que encontrar a forma efetiva que os jovens se querem envolver. Toda a gente tem um talento ou uma coisa que gosta muito de fazer. Como é que nós podemos usar isso em prol das comunidades? Portanto, os Transformers criaram em 2010 um modelo de mentoria muito simples, em que mentores voluntários, nós éramos uma camada de miúdos também, que achávamos que íamos transformar o mundo. Naquela altura tivemos a sorte de ser selecionados para ir representar a juventude portuguesa ao Fórum Económico Mundial em Davos. Portanto, podemos apresentar esta ideia um bocadinho louca na altura, que era: se todas as pessoas têm um talento e se todas as pessoas partilharem esse talento na sua comunidade com grupos de aprendizes, que naquele caso eram só crianças e jovens em risco, nós estamos a replicar em cascata um modelo de mentoria com uma escala muito grande. Portanto, nós entre 2010 e 2016, depois deste Fórum Económico, e foi todo um boom depois em Portugal, crescemos para 22 cidades, éramos todos voluntários, estávamos todos a estudar e, como podem imaginar, estava-se a tornar incomportável. Portanto, em 2016 tivemos a difícil decisão que foi: ou profissionalizamos isto e fazemos desta associação a Associação Juvenil em Portugal referência, ou então fazemos uma festa muito grande com os miúdos todos que já passaram por nós e com toda a gente, e pronto. E existiam 2 pessoas que estavam com vontade de pegar na coisa, que era eu e a Joana. Esta vontade de pegar implicava o clichê de nos despedirmos ou deixarmos de fazer o que estávamos a fazer, rumarmos para o sítio onde havia mais investimento em economia de impacto naquela altura, que era a cidade do Porto, e começarmos um grande programa de aceleração para criarmos um modelo de negócio interno. E foi isto que nós fizemos. Portanto, tínhamos dinheiro para sobreviver durante 7 meses e 6 meses depois tínhamos um pitch muito grande para fazer para a nossa primeira ronda de investimento. A área metropolitana do Porto investiu no movimento Transformers e nós passamos a cobrir toda a área metropolitana do Porto com esta metodologia de mentoria em escolas com elevado índice de sucesso escolar, em todos os centros de acolhimento, em prisões infanto-juvenis. Portanto, 2017 e 2018 tínhamos mais de 150 mentores no terreno todos os dias. Os mentores, sim, são voluntários, dão 1 hora de aulas por semana todas as semanas e partilham essencialmente talentos desportivos e culturais. E o grande objetivo é que os miúdos que recebem esta atividade sejam agentes de mudança nas suas comunidades e possam fazer o que nós chamamos de payback, que é: se eu vos ensino hóquei em patins, que é o meu talento, como é que vocês com o hóquei em patins podem transformar alguma coisa na vossa comunidade? Entretanto, fomos crescendo, atualmente já temos 11 pessoas remuneradas a tempo inteiro, portanto os Transformers deixaram de ser só uma associação juvenil. Queremos muito manter o estatuto legal da associação juvenil, porque isso vai criar sempre a nossa barreira de atuação, mas atualmente, e com todo o crescimento, já está obviamente em cima da mesa criarmos outra entidade legal para conseguirmos escalar também muito mais facilmente. Mas dizer-vos que
às vezes, e ainda há pouco ouvia a digitalização, eu sou pró em digitalização, adoro a digitalização, a minha vida está toda automática, é o meu telefone que comanda a minha vida quase. Trabalhei na Girl Move, como o Ricardo dizia, e construí um programa para 5.000 miúdas em sítios onde não havia internet e onde nós precisávamos de chegar, e era um programa digital, mas eu acho mesmo que a mudança se provoca nas comunidades e dentro das comunidades para fora das comunidades, e nós temos que ir às comunidades. O Covid provou-nos isto. Eu lembro-me no movimento Transformers, nós tivemos um alerta, as escolas fecharam dia 14 de março, eu acho, ou dia 9, e nós tiramos as pessoas todas do terreno no dia 5 de março. E durante 6 dias fechamos-nos no escritório com palitos nos olhos a digitalizar uma organização inteira e uma atuação nacional. E o nosso grande medo era, e agora? Como é que nós vamos conseguir garantir que temos o mesmo impacto? Porque os miúdos estão à distância, porque os miúdos não têm telemóveis, não têm computadores, nós não sabemos onde é que eles estão. Portanto, em paralelo a toda a nossa atuação digital que foi feita com os técnicos, com os professores, etc., nós assinamos um termo de responsabilidade e continuávamos a ir ao terreno que nos deixava ir. Continuávamos a ir aos lares de acolhimento, continuávamos a ir às prisões, continuávamos a ir aos bairros sociais. Sabíamos o perigo, porque era uma zona completamente desconhecida, mas a verdade é que nós não conseguíamos chegar aos miúdos que não tinham ferramentas digitais, portanto, e nós éramos a hora da semana daqueles miúdos, portanto, esta hora, no meio daquela desgraça toda, tinha que continuar a acontecer. E eu acho que passa muito por nós olharmos para as competências que temos dentro de portas, e mais uma vez falar-vos em privilégio. Não são todas as pessoas que podem se despedir e durante 7 meses tentar profissionalizar uma coisa que naquela altura era uma ideia, mas a profissionalização traz-nos em par dentro das associações a possibilidade de crescermos e de escalarmos com mais consistência. Eu acho que o trabalho voluntário é a chave do empoderamento das comunidades, mas o trabalho voluntário tem que ter uma gestão bastante profissional para chegar onde nós queremos que eles cheguem. Portanto, acho que a mentoria em cascata e garantir que damos a plataforma e as ferramentas necessárias para que o trabalho voluntário cresça são a chave deste crescimento. Fica aqui o desafio para ir fazer uma ronda pelos clubes todos em Portugal e tentar fazer essa mentoria também. Aqui uma última pergunta também para todos. Esta semana o Carlos Oliveira, um empreendedor e antigo secretário de Estado da Inovação e do Empreendedorismo, lançava um desafio e diz ele com o grande objetivo de começar-se a falar sobre isto. E é algo que eu já tinha pensado também, que era, eu pensado no caso do desporto, ele do ponto de vista geral, que era, e que tal se houvesse cotas para jovens nos cargos de alta direção? Okay? O que é que vocês pensavam, o que é que vocês pensam, e acho que estamos aqui no sítio correto, porque estamos no IPDJ, que tutela a juventude e tutela o desporto. Poderá ser considerado de ter aqui algum conflito de interesses, mas o que é que vocês achariam se fosse obrigatório todos os clubes e todas as associações terem uma cota de dirigentes jovens nos seus quadros? É a minha vez de começar, não é? Eu, por princípio, sempre que me falam em cotas, e eu acredito que este tema seja se calhar um bocadinho mais comum para as mulheres, porque fala-se muito das cotas no que diz respeito às mulheres, eu, por princípio, não sou apologista das cotas, porque sempre defendi e quero acreditar que as pessoas têm que estar nos locais por competência. No caso do desporto em particular, e esta pergunta em particular, eu acho que já temos vindo a caminhar num sentido que é as organizações desportivas, os clubes, as federações, começaram a colocar dentro dos seus corpos sociais, de alguma forma, portanto cada um tem o seu modelo, uma cota, digamos assim, para um representante dos atletas. Portanto, e normalmente essa pessoa até é jovem. E isto começa a surgir. E, portanto, eu acho que no número de pessoas que fazem parte de uma direção de uma organização, terem um jovem, eu acho que é o mínimo. Era quase
o obrigatório e uma coisa completamente natural, porque a maior parte muitos dos clubes têm a sua grande percentagem de membros, não é? Jovens, não é? Temos muitos clubes de formação. Então, se nós temos o nosso público-alvo são os jovens. São eles que são o nosso... Obviamente que o consumidor também são os pais, não é? Porque são muitas das vezes os pais que os colocam os jovens no clube para praticar. E, portanto, nós temos que ter aqui este paralelismo que o nosso consumidor é o jovem, o nosso público-alvo é o jovem, mas também são os pais, porque são eles que tomam a decisão pelo jovem. Mas, então, porquê é que não temos? São eles que sabem o que é que querem, são eles que lá estão, são eles que também, de alguma forma, sentem os desafios. Porquê é que nós não nos envolvemos? Porquê é que nós não os ouvimos? Agora, qual é o melhor formato? Isso é discutível, na minha opinião. Qual é que é o formato? De que forma é que eles podem contribuir? De que forma é que eles podem ser envolvidos? É discutível. Cada organização poderá ter a liberdade para ver a melhor forma. Agora, que é, na minha opinião, essencial, e se calhar o exemplo devia de ser ao contrário, não é? Nós estamos a falar, eu estou a falar agora, estou a dar o exemplo dos clubes, mas se calhar o exemplo devia de cima. Devia de ser logo das organizações desportivas de topo. E a partir de se elas o fazem, os clubes acabavam por também... Mas se não acontece desta forma, por que não começar pelos clubes? Por que não começar das bases, não é? E, portanto, sim, não sei se é cotas, mas se é a palavra certa, mas sim, eu acho que eles devem fazer parte, devem ser ouvidos, devem ser envolvidos. E a mensagem, nós fazemos muitas das vezes e utilizamos muitas ferramentas que os questionários, não é? Temos que usar questionários, são ferramentas de apoio à gestão, temos inúmeras ferramentas que utilizamos de apoio à gestão. Então, estamos a falar que estamos a trabalhar para os jovens, muitas das vezes. Os escalões com maior participação desportiva são até júniores. Começam os veteranos também a crescer um bocadinho e temos muitos nos séniores, mas ainda as estatísticas ainda nos dizem que o escalão etário com mais participação são os jovens. Não sabemos o que é que eles querem. Obviamente depois há aqui os jovens, nós temos que depois saber filtrar as opiniões, como em tudo, e perceber de que forma é que eles podem contribuir. Portanto, era o que eu dizia há pouco. Eu acho que o formato é muito importante. Não sei se um jovem fazendo parte de uns corpos sociais, de um clube ou de uma organização, estou aqui a falar que o maior escalão são os até júniores, vamos envolver um jovem até júniores numa organização para ter um papel, obviamente não, estão a estudar, etc. Não é isso que eu estou a dizer, mas ouvi-los. Portanto, eu acho que dependendo do escalão, dependendo do que é que nós queremos, dependendo do que os contributos podem dar à organização, podemos ver vários modelos. Portanto, se o nosso público-alvo são jovens, se calhar conseguimos envolvê-los de alguma forma, não quer dizer que eles tenham uma participação de decisão, como é óbvio. Mas depois, a partir daí, temos muitos séniores e, portanto, se calhar aí já podemos pensar num jovem que faça parte e que integre tenha de alguma forma alguma intervenção decisória na organização, já desses escalões mais velhos, e depois eu acho que ganha-se muito na partilha entre as pessoas que lá que estão já nas organizações, têm muita experiência, e a partilha com os jovens, porque assim, se nós não envolvemos os jovens, como é que será o futuro, não é? Eles não estão despertos, não estão preparados, eles podem saber muito. Eu acho que há esta questão, só mesmo para terminar, que é, os jovens saem hoje em dia preparados para o mercado de trabalho, estão muito capazes, tecnicamente, se calhar têm muito mais do que as pessoas que estão nas organizações. Mas depois, se eles não sabem o que é a realidade das organizações, se eles não conhecem o meio, eles podem ter as melhores competências de sempre, mas não vão conseguir ter, se calhar, tanto sucesso que se tivessem esta mistura, este mix, esta experiência, exatamente. E, portanto, e só pegando um bocadinho no que a Inês estava a dizer há bocado, eu acho que a solução aqui, eu digo, os jovens efetivamente querem ser envolvidos. Para os jovens, obviamente temos aqui este desafio das novas tecnologias, das pessoas isolarem-se muito por causa das novas tecnologias, mas sempre que eles têm a oportunidade de contactar com outros jovens, de conhecer, de socializar, eu acho que eles se transformam. E, portanto, só abrir a porta, eu acho que pronto, agora temos que saber as estratégias para abrir essa porta. Rapidamente, Inês, então, tua opinião sobre cotas para reduzir o número de cotas, não é? Quando começaste a falar da notícia, eu vi logo que o Carlos é um brilhante provocador, eu li a notícia, eu concordo a 100% com as cotas para mulheres ou com as cotas de género, acho que é a única forma de
é como uma lei, não é? Nós não podemos estar constantemente a apelar ao bom senso. Acho que há coisas que temos que primeiro instaurar para depois conseguirmos retirar. Acho que faz parte da nossa convivência em sociedade. Sobre os jovens, eu acho que há um caminho que ainda não foi feito e que já foi feito para as cotas de género, que é o fazer barulho. Antes das cotas de género existiram imensas revoluções, foram feitas imensos barulho e foi feito todo um trabalho quase de ativismo de rua, e eu sinto que nos falta este caminho ainda à juventude, que falta esta união de se fazer ouvir a uma só voz de que nós efetivamente somos capazes, porque existem dois espectros muito diferentes do trabalho organizacional das juventudes em Portugal, que é um espectro é o que pode decidir e é altamente político e trabalha pouco com o terreno, e o outro espectro é o que está no terreno todos os dias e que decide pouco, ou que tem pouca voz no papel de decisão. Quando nós estávamos a tentar profissionalizar os Transformers, um dos grandes nossos investimentos foi em comunicação, e ninguém conseguia muito bem compreender o porquê. Mas porquê que vocês têm uma verba tão grande para a comunicação? Porquê que vocês têm que contratar uma agência de comunicação? Porque eu quero sair nos meios sociais todos. Porque eu quero garantir que toda a gente sabe qual é que é a nossa opinião, que toda a gente conhece o porquê de nós estarmos a fazer isto. A única forma de nós termos palco é darmos a conhecer a nossa opinião. E uma das grandes falhas da maioria das organizações é não investirem neste processo de comunicação. E eu acho que falta-nos comunicar, fazer ativismo, advocar para a cota para a juventude. Eu não sei se essa cota vai ser necessária, porque o mercado de trabalho está a mudar numa velocidade tão grande que ou as empresas criam estes mecanismos internos ou então não conseguem reter jovens por mais de 9 meses. Eu tenho 30 anos, trabalhei só em 3 sítios, formalmente, criei a minha empresa há 1 mês e meio porque, assumidamente, não queria nunca mais ter um full-time, isto era o que eu achava. Os meus amigos, com a mesma idade, de 9 em 9 meses trocam de trabalho. E, às vezes, nós temos conversas filosóficas destas em jantares, que é, eu pergunto sempre ao malta, mas qual é que é a vossa escala de aprendizagem se de 9 em 9 meses saltam de um sítio? Não dá tempo para sofrer, para aprender, para conhecer, mas esta é a realidade. Portanto, quando se fala em cotas da juventude, o que as pessoas querem dizer é criar mecanismos de retenção. E, na verdade, nós temos é criar mecanismos de impulsão. Nós temos que impulsionar internamente, porque se nós estivermos continuamente a impulsionar internamente, vamos reter. Por isso é que eu tive no movimento Transformers a full-time durante 7 ou 8 anos, porque internamente criamos mecanismos em que as pessoas sabem que podem crescer dentro de uma só organização, sabem que podem fazer todas as coisas diferentes e organizadas. Portanto, esta nota que é, sim, eu acho que as cotas devem de existir, não sei se vamos chegar a esse limite para a juventude, porque acho que temos que ser muito mais rápidos para conseguir impulsionar, muito mais depressa do que irmos para um serviço legislativo, mas acho, acima de tudo, temos que pensar em impulsão e não em retenção. E essa impulsão pode ser dentro ou fora de portas. Luís. Nós já temos cotas. E para mantermos o estatuto da Associação Juvenil temos que cumprir com essas cotas. Temos a dificuldade de conseguir fazer a captação de jovens para o cumprimento dessas cotas. Em 11 dirigentes, 10 têm a idade inferior a 30 anos. Na nossa equipa, em 12 colaboradores, 11 têm menos de 30 anos. Eu sou o único que tem mais de 30 anos. Fiz a semana passada 31. Depois, este desafio do cumprimento das cotas tem que ser acompanhado com um perfil de competências. E eu acho que as cotas servem claramente para impor um modelo, impor um hábito. No entanto, elas têm que ser controladas e têm que ser acompanhadas. Não podem ocupar os lugares só porque são jovens, só porque são mulheres. Ou seja, tem que haver um conjunto de competências que os jovens, neste caso, e eu concordo com as cotas, têm
há um conjunto de requisitos que devem ser cumpridos. Tem que ser um jovem predisposto para o voluntariado, tem que ser um jovem com espírito de sacrifício, um jovem predisposto para a mudança, para o empoderamento. E só desta forma é que nós conseguimos que os jovens sejam dirigentes. Nós temos essa dificuldade, tivemos ciclicamente esta dificuldade, até que o Covid veio trazer-nos uma oportunidade. Fomos sofrendo as dores da falta de participação. Quando do lockdown, criou-se um problema. As escolas estavam fechadas, as respostas sociais estavam fechadas, as empresas precisavam de trabalhar, os pais não podiam trabalhar para garantir os serviços porque não tinham onde deixar os filhos, e foi-nos lançado um desafio de criar um programa dirigido aos filhos dos colaboradores de uma empresa. A Sociedade Comercial C. Santos, concessionária da Mercedes, lançou-nos esse desafio para desenharmos um programa educativo de verão que permitisse aos filhos dos colaboradores irem para o posto de trabalho com todas as condições nunca tivemos nenhuma situação de contágio de Covid, felizmente, com todas as condições que foram criadas para o fazer. Ao longo desde essa altura, nós vimos aqui uma oportunidade de captação de talentos. Ou seja, como a faixa etária ia desde os 4 anos até aos 14 e alguns 15 já, o que nós fizemos foi promover estes mais velhos a monitores no ano seguinte. Ou seja, responsabilizando e empoderando esses jovens mais velhos que eram participantes. E hoje a pergunta que nos fazem quando arranca o programa de verão é quando é que eu posso ser monitor? E a nossa expectativa é, através da utilização dos programas do IPDJ, do OTL, do Geração Z, nós vamos criando oportunidades de recompensa destes jovens pelo seu trabalho de voluntariado e vamos promovendo o desenvolvimento de competências. Aquelas competências que não se aprendem na faculdade nem na secretária da escola. Porque é verdade que os jovens hoje são os jovens mais bem preparados academicamente. No entanto, este esforço e esta dedicação académica vieram deixar a descoberto um conjunto de competências sociais e empreendedoras que eram adquiridas em contexto associativo. E é isso que eu noto. Eu hoje, quando preciso de fazer um recrutamento para técnico de juventude, porque não há licenciatura técnico de juventude, é sempre uma guerra com o Instituto de Emprego, porque o perfil as atividades a desenvolver e o perfil do técnico nunca correspondem a uma licenciatura. Aquilo que eu lhes digo é, por mim pode ser licenciado em matemáticas aplicadas. Porque a formação académica vai ser só o garante para algumas das competências. Para mim importa-me aquilo que foi o percurso desse jovem até terminar a sua licenciatura. Se participou na atividade, na associação do bairro, num clube desportivo, se era treinador de futebol num clube qualquer em regime de semi-voluntariado, isso para mim é importante. Mas para chegar a este caminho foi importante ter 20 anos de vários ciclos de frustração e sucesso, para conseguirmos desenvolver estratégias de captação de novos talentos e de captação de novos dirigentes, que estejam disponíveis naturalmente para um espírito de sacrifício. Bom, estamos aqui já sem tempo e eu vou abusar e vou fazer de porta-voz do grupo e deixar aqui alguns desafios, um par de desafios antes de terminarmos para os dirigentes desportivos, sejam eles de clubes, de associações, de federações. Abram espaço aos jovens, preparem as sucessões, porque eternizar no poder não resulta em lado algum, não resulta em democracia, e só assim se conseguem construir instituições mais fortes. E o primeiro desafio é olhem para dentro, sobretudo nos clubes, olhem para dentro. Vejam, os vossos jovens com 15, 16 anos, hoje já sabem que eles vão deixar o clube mais tarde ou mais cedo. Mas eles podem deixar o clube como atletas, mas é a obrigação dos dirigentes e de quem está no clube mantê-los com outro tipo de funções. Eles vão estudar áreas diferentes, áreas técnicas que são muito importantes para ajudar no clube e para ajudar nesse voluntariado. E eu retomo aqui uma palavra que o dirigente jovem que teve na sessão anterior mencionou, que é paixão. É o momento em que eles ainda têm a paixão pelo clube, a paixão pelo desporto. Se vocês a deixarem fugir, ela foge com eles para a faculdade, foge com eles para a vida universitária e o clube e o desporto ficam de fora. Por isso fica aqui este desafio e
Uma vez mais, muito obrigado ao IPDJ e ao Clube Top pelo convite, em meu nome e em nome dos 3 grandes membros deste painel. Muito obrigado. Obrigada.